Boa noite a todos. Parabéns a todas as mães presentes, as que estão assistindo também. Alguém pela primeira vez aqui na casa? Ok. Então vamos iniciar esse nosso encontro de hoje. É mais uma conversa do que uma palestra, então sinta-se à vontade de perguntar algo se tiver alguma dúvida. Aproveitando as energias desse ambiente, recarregando as forças para mais uma semana de caminhada, para a gente se conhecer melhor, entender melhor como a gente funciona. Vamos vibrar um Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. A proposta da nossa conversa de hoje é família. Eu procurei um tema mais direcionado à mãe, mas nesse tema família encaixa bem o tema mãe, que é o dia que a gente comemora hoje. Eu vou iniciar com esse vídeo aqui do canal Amigos da Luz, que mostra para a gente já um pouquinho de como inicia o processo de ser mãe. O que foi, André? Vamos assistir para tentar entender? Depois do final eu converso com você. Tá bom, combinado. Não tá gostando do nome? Claro, ele tá muito legal. Você sempre soube escolher nome, né? Não, Bárbara. Esses aqui vão ser os seus pais na próxima encarnação. Muito prazer, viu? Eu tô super animada de encarnar na família de vocês. Obrigada. Então, para a gente entender, esse aqui é um encontro que se dá no desdobrado, à noite, em repouso, né, dormindo, a alma se desprende do corpo físico, então há esse contato no astral, onde o espírito que vai nascer naquele casal vai conversar com os futuros pais. Tá? Isso é uma prática comum, porque ninguém aceita do nada assim, um filho. Né? Então, o casal é solicitado e tem essa conversa inicial com o espírito para ver se ele aceita ou não ser pai e mãe daqueles filhos. Que isso, imagina, vai ser um prazer ter os seus pais. Tá tudo bem com ela? Tranquilo. Eu sou um pouco tímida. Engraçado, você sente que eu conheço ela. Sim, vossa família é muito tímida. Você nunca me chamou de ninguém pra você. É você? Oi, Bárbara. Quanto tempo, né? É o quê? 100 anos? 107 anos, 8 meses e 5 dias que você me envenena pra ficar com meu marido. Mas por que a gente não pode ficar de lanche, né? Pois é, mas você era minha mãe, a pessoa que eu mais confiava, eu fiz tudo isso com a de homem. Não sei se justa com a mamãe. Eu fiz isso com a Diana. Tá rica, né? Não deu. Eu não vou encarar essa família, tá cheia. Calma, Bárbara. Vai ser legal pra vocês. Confia em mim. Como é que eu vou ter paz reencarnando na casa de uma assassina? Casa não barato, né? Até porque a gente vai reencarnar bem pobre, né? Ela precisa espiar algum voo, buscar um comitê engraçado, né? São joguinhos pequenininhos. Mentira daqui, pelo amor de Deus. Calma, Bárbara. Quando vocês voltarem pra Terra, não vão lembrar de nada disso. Amiga, você tá me jogando no mundo da cobra de olhos vendados. Olha, vocês capricharam na vividora, viu? Mas é por isso que vocês não vão lembrar de nada. Ela tá arrependida. Pediu muito a chance de voltar a ser sua mãe para fazer as coisas direito. Reatar os laços de amor, Bárbara. Como isso seria possível se vocês lembrassem de tudo? Você já ia chegar na defensiva e ia dar oportunidade para uma nova história. Você sinceramente acha que ela tá arrependida? Ô, minha filha, você não sabe como eu sofro só de lembrar a maldade que eu fiz com você. Tudo que eu quero é a chance de ser sua mãe de verdade. Poxa, a gente era tão unida antes, lembra? Como a gente era companheira. É, a gente era bem unida. E deixar tudo isso te perder por causa de uma bobagem. Olha, eu prometo pra você, na próxima vida, eu vou fazer de tudo para conquistar sua confiança. Não sei.
Não, Jesus. Vai, Bárbara, sem medo. Murili, O quê? Murili, vai ser seu nome. Eu estou de Murilo Sueli. É que você matou umas pessoas, não? Ah, tá. Sabe que você é a avó? Antes da gente iniciar, só um pouquinho, André, deixa eu passar os avisos iniciais aqui. Nós estamos promovendo uma rifa para ajudar com a manutenção da casa. Então, quem tiver disponibilidade para auxiliar, é só conversar lá na secretaria. Tá? Também vamos ter aqui no dia 20 de maio, no próximo sábado, entre mulheres, mas homens podem vir também, tá? 2 palestras, umas 14 horas, no sábado, né? E outras 16 horas. Depressão feminina e a psicossomática da dor, com a Mayara Klug, e também família, relacionamentos e responsabilidades, com a Francine Bacum. Isso aí. O ingresso é produto de limpeza ou higiene pessoal, que será doado para uma instituição. Então, estão convidadas. Tem aqui também um WhatsApp para informações. Quem quiser tirar alguma dúvida, ou até mesmo aqui na secretaria, pode falar com alguém ali. Diga, André. O que eles estavam falando? Ali, André, o casal que ia ter um filho, estava querendo ter um filho, foi desdobrado, só com a alma deles, conversar com esse espírito que ia nascer ali como filho deles. Assim como eu e a Tatiana fizemos com você quando você veio, mas nem você lembra nem eu dessa conversa. Tá. Mas é só para a gente entender que existe um preparo antes do filho nascer, certo? Que não nasce do nada ali. Certo? Quando eu era pequena, eu fui legal contigo. Então, puxando aqui o tema mãe, né, que é o dia de hoje, a gente atende muitas mães aqui com muitas dificuldades com familiares, principalmente com os filhos, tem afinidade com o filho e extrema dificuldade com o outro. Então, observando isso à luz da reencarnação, fica mais fácil a gente compreender. Por exemplo, esse casal ali, né, ela ia devolver a vida para a filha que ela envenenou lá no passado, por conta de ela estava pegada a bens materiais, né? Então queria ficar rica e acabou tirando a filha do caminho. E isso é muito comum, a gente encontra muito nos atendimentos. Quando você vai acessar a causa, né, da desarmonia entre pai e filho, mãe e filha, né, você encontra muito esse tipo de situação, né? Um tirando o outro do caminho, ou para ficar com a herança, ou para ficar com a namorada ou o namorado do outro, porque é uma pessoa rica, vai ter uma vida melhor se encarnar, se casar com aquela pessoa, né? Então isso é comum. E hoje, como a gente já está entrando aí no mundo de regeneração, a gente está recebendo a oportunidade de harmonizar isso que a gente desarmonizou lá no passado. Então, por isso a gente não lembra, porque já pensou que você vai ter um filho e lembra que você já tirou a vida dele, você lembra que ele também já tirou a vida, porque não tem inocente nem culpado, né? Os dois já se prejudicaram mutuamente. Então ficaria realmente complicado de você ter essa lembrança e ter um amor por aquela criança, né? Por isso esse esquecimento, mas não é um esquecimento definitivo. Em atendimento você pode acessar, porque uma mãe com o coração apertado, porque deveria amar um filho e não consegue amar os 2 filhos igual, né? Quando ela compreende isso, ela fica mais aliviada. Ela entende que ela não é uma pessoa má, que não consegue amar um filho. Ela compreende que tem uma história que chegou nesse ponto. E aí começa a conseguir perdoar o outro, né? Perdoar e pedir perdão, porque, como eu falei, não tem culpado nem inocente, né? Então, e muitas mães trazem
esse coração apertado. Muitas não falam, mas a maioria das mães, porque é o que a gente está vivendo aqui, né? A gente está devolvendo a vida para aqueles a quem a gente prejudicou. Então a gente consegue compreender que a nossa mãe às vezes nos tratou diferente do que trata outro filho, que ela dá sempre mais atenção ou releva mais o que ele faz, e para a gente qualquer coisa que a gente faz ela já critica, né? Então até para a gente perdoar nossas mães também fica mais fácil, ou para a gente conseguir amar a mãe também, ou o pai, né? Se lá no passado a gente estava num tronco sendo chicoteado por um feitor, hoje esse feitor vem na condição feminina de mãe para a gente não consegue ter um amor por ela como nossa mãe. Quando você compreende isso, que existiu lá no passado uma causa, quando você tira o escravo do tronco, porque essa minha memória está lá no tronco ainda sofrendo, mesmo que o corpo já morreu, ela está presa mentalmente no sofrimento. É como a gente tem um evento traumático e você lembra daquilo. Você sente tudo o que aconteceu na época. A questão emocional, né? Então, essa nossa parte, quando chega perto da mãe, aflora toda aquela emoção, aquela raiva de uma vida inteira sendo torturado sem ter condições de se defender, né? Então, por isso essas dificuldades no relacionamento mãe-filho, ou pai-filho também, né? E quando você abre essa questão e tira, como eu falei, o escravo do tronco, bota ele em regressão para ele ver que ele também já estava chicoteando aquele que era o feitor, aí a pessoa sai da condição de vítima, sai da condição de querer se vingar, né? Porque ela compreende que não tem culpado nem inocente. Ela compreende que agora é uma oportunidade de reescrever essa história. Fica mais fácil da gente levar adiante essa existência, perdoar mais, compreender mais, exigir menos dos outros. Então, esse primeiro texto aqui é do Richard Simonetti, Ontem Inimigos, Hoje Parentes. Tem um livro interessante também, que eu tenho lá, de um espírita também, agora me fugiu o nome, mas o nome do livro eu lembro. É Parente, uma praga na vida da gente. Um autor espírita. Mas lendo o livro você compreende ali o porquê dessa dinâmica, né? E que isso não é só na nossa família. Isso tem em quase todas, porque é um berço do reajuste, né? Não que não tenham pessoas que a gente tem afinidade, né? Porque senão a gente desistia, né? Então sempre vem uns que a gente tem afinidade, outros que não tem tanto. Ontem inimigos, hoje parentes. É a oportunidade desse resgate. O ditado popular, o homem propõe e Deus dispõe, pode ser aplicado a penosos processos obsessivos sustentados por recíproca animosidade. Ainda que os obstinados adversários pretendam loucamente continuar a se agredir um ao outro, tais vendetas ou dificuldades contrariam os princípios da harmonia que sustentam o universo. O ódio é a negação do amor, lei suprema de Deus. Infalivelmente, sempre chega o momento de mudar. Depende da nossa teimosia, se esse tempo vai ser longo ou não. As bênçãos do tempo acabam por esgotar o fel dos seus corações. Exaustos de tantos rancores, sedentos de paz, os duelistas acabam por desejar ardentemente uma trégua, uma possibilidade de renovar seus caminhos. E um dia, após longo sono, eis-os reencarnados nas experiências em comum, ligados agora por laços de consanguinidade, seja pai, filho, mãe, filho, irmãos, casados também, casal vem muito. Diga, André. O casal é quando você casa com uma mulher. O homem casa com a mulher, né? Aí um dia você tiver filhos. Aí os filhos crescem e ele vira aí você tem um namorado de novo. Aí continua, né? É isso aí. Mas não só homem e mulher, tá, André? São pessoas que têm afinidade e se juntam e formam um casal. Tá? Eu sei. Então, ontem inimigos, hoje irmãos. Ontem verdugo e vítima, hoje pai e filho. Ontem obsessor e obsediado, hoje marido e mulher. Assim, a justiça divina exige a reparação.
Assim, a divina misericórdia promove a reconciliação. Assim, a sabedoria do Eterno transforma ódio em amor. É uma metamorfose difícil, sofrida, porquanto, embora as bênçãos do esquecimento e os elos familiares, eles conservam inconscientemente indelével ressentimento. Então, mesmo eu não lembrando que minha mãe era o feitor que me chicoteava, eu sinto essa rejeição por ela, não consigo aceitar esse amor. Isso vibra no meu inconsciente. Então, sem lembrar, eu sinto isso, aquela emoção ruim frente à minha mãe. E quando eu trato, que é a proposta do autoconhecimento, quando eu tiro essa minha parte que causa essa minha repulsa com a minha mãe, aí eu consigo começar a reescrever essa história, consigo demonstrar a minha gratidão pela vida que ela me deu, pela educação, por ter me preparado para essa existência. Então, se você tentar fazer isso, vai soar falso e dificilmente vai ser verdadeiro em apenas uma existência. Porque essa energia, vamos dar o exemplo do escravo, né? Uma vida inteira sendo torturado. Imagine a quantidade de emoção, de raiva que ficou acumulado ali. Então, isso precisa ser drenado. E no atendimento se consegue fazer esse processo de limpeza dessa emoção represada lá no inconsciente. Daí a ausência de afinidade, a dificuldade de relacionamento, a mágoa indefinível, porque não sabe porquê, mas não tem afinidade, a animosidade e não raro a aversão que experimentam entre si. Para os mais esclarecidos, isso tudo é motivo de aflitivos padecimentos, em duras experiências que somente à custa de abnegação e sacrifício poderão vencer. Então, realmente é uma tortura, uma vida inteira você está com aquela pessoa ali do lado. Porque esse sentimento você não consegue digerir ele, porque você não acessa a causa, não entende de onde ele veio. Ele só está ali como um chamado de atenção para algo a ser resolvido. É como se enxergasse nele um velho perseguidor disfarçado, uma ameaça. A convivência com a minha mãe é complicada. Nutro por ela sentimentos contraditórios de amor filial e rancor fitagal que revolvem minhas entranhas. Então, aqui são casos que acontecem, né? Brigamos, eu e meu irmão, como gato e cachorro. Quando adolescentes era até natural. Agora que somos adultos é inexplicável. Ao menor desentendimento, sinto-me possuído de ódio por ele, tentado a ofendê-lo e agredi-lo. Isso sem causas para essa existência, sem motivo aparente. Até hoje não sei como casei com minha mulher. Essa é bem comum, porque essa atração inicial é esse chamado para o reajuste. Então você não tem como fugir, acaba acontecendo de um jeito ou de outro. Então ninguém está casado com a pessoa errada. Já é um ponto positivo, né? A gente sabe que não errou ali. Não está sendo fácil, tudo bem, aí é outra história. Então a gente precisa entender o motivo para resolver essa questão que não está fácil. E eu me perdi aqui. Aqui. Uma atração física irresistível, talvez, mas foi só. Passado o fogo da paixão, resta invencível animosidade. Simplesmente não nos entendemos. Vivemos as turras com intermináveis cobranças, uma situação insustentável e não consegue separar. Sempre dá alguma coisa errada para separar. Quando isso acontece, é porque tem algo ali ainda que está ligando o casal, que tem jeito ainda de resolver. Quando não tem mais jeito, esse laço se rompe e vai cada um para o seu canto e tenta numa próxima existência. Mas enquanto ainda eles carregam essa oportunidade de reconciliação de passado, eles ainda continuam amarrados juntos. Amo extremamente meu filho mais novo. Quanto ao mais velho, geralmente é o mais velho. Isso eu noto que quase 90% dos casos que a gente atende, o filho que tem mais dificuldade com o pai ou a mãe é o mais velho. E a explicação disso é a cobrança, né? O casal deve para ele está do lado para cobrar, ou para infernizar, ou para prejudicar, ou seja, ele está perto. E quando surge a oportunidade de um renascimento, ele que está perto é que vai ser atraído para o embrião.
E é geralmente o primeiro que nasce. Não quer dizer que os filhos mais velhos têm dificuldade com o pai, tá? Não é regra. Pode ser uma exceção. Quanto ao mais velho, não há nenhuma afinidade entre nós. Ele me desrespeita e eu não consigo ser carinhosa com ele. Há momentos em que me parece um estranho. E é recíproco, ou seja, o filho também tem essa mesma atitude para com a mãe. Ele simplesmente me ignora. Parece sadismo de Deus promover esses desencontros no lar para que as pessoas vivam a brigar. Mas agora a gente sabe que não é sadismo de Deus, né? É uma oportunidade de reconciliação. Essa desarmonia é um chamado de atenção. Tem algo entre vocês que não está legal. Observem o que é e tratem. E Jesus deu o remédio, né? Perdoar 70 vezes 7 vezes. Amar até mesmo os inimigos. Porque quando você olha no passado, o teu inimigo de hoje é alguém que você prejudicou. Então você foi o responsável e você o tornou o teu inimigo. Por isso, Jesus falou que é nossa obrigação amar os inimigos. Então, se nós causamos o problema, é nosso dever resolver o problema. Tais problemas, entretanto, relacionam-se muito mais com a ausência de compreensão dessa lei universal, tolerância e respeito no presente e muito menos a presença de inimigos do passado. Está dizendo que se a gente compreendesse que o lar é um berço de reajuste, a gente ia relevar mais. Porque essa inconformação da mãe com o filho alimenta essa animosidade do passado. Quando a mãe compreende isso, ela começa, se sente algo do filho, ela faz uma oração do perdão, ao invés de criar uma energia de não gostar daquela situação, né? Ou seja, uma energia negativa. Então você começa a transmutar essa ligação com o filho, com qualquer outra pessoa. Embora se trate de uma situação desconfortável e complicada, é preciso lutar pelo pleno aproveitamento da experiência. Ou seja, é muito difícil a gente ter uma vida aqui. E a gente escuta muitos jovens falar, eu não pedi para nascer, quando o pai quer chamar a atenção do filho, né? É muito difícil a gente conseguir um corpo aqui. E um corpo que permita resgate, porque para eu me reconciliar com meus pais, os pais precisam estar encarnados. E se eu não aproveitar essa oportunidade, saberá quanto tempo daqui para frente, quantos mil anos é que esses dois vão estar encarnados e vão ter essa proposta de serem um casal e de eu poder ter um corpo de novo, né, para me resgatar para esse casal. Por isso, aproveitamento dessa experiência, dessa vida. Não podemos perder a oportunidade de corrigir os desvios de ontem, habilitando-nos a transitar amanhã com maior conforto e segurança pelos caminhos da vida, para que amanhã eu tenha vidas melhores, ou amanhã seria uma vida seguinte, né? E até mesmo nessa, né? Porque quando eu compreendo isso, eu não nutro mais esses sentimentos pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu filho, pelos parentes, pelo patrão, pelos companheiros de caminhada, né? Eu compreendo o que está acontecendo. Imperioso não esquecer, em relação aos nossos desafetos do passado, transvestidos possivelmente em familiares de convivência difícil, que as lições serão repetidas tantas vezes quantas forem necessárias até aprendermos que todos somos irmãos. Ou seja, se não resolver nessa vida, vai ter uma próxima. Então, se eu, por exemplo, nessa vida começo uma dificuldade com alguém, prejudico alguém, esse alguém, pela lei de causa e efeito, vai poder me cobrar isso na vida seguinte. E eu, fazendo isso com ele, eu estou criando um laço energético, uma ligação, como se fosse um fio mesmo, só que é energético, com essa pessoa. E essa ligação atrai os espíritos para ficarem mais próximos. E a gente começa a nascer próximo. Na próxima vida vem como amigo para tentar resgatar esse débito do passado. Se criou mais dificuldade ainda, essa ligação ela vai se enrijecendo e encurtando. Aí na próxima vida vem como irmão. Aí, se mesmo como irmão não conseguiu respeitar o irmão, não deu a parte dele da herança ou não auxiliou ele da maneira que podia,
encurta mais ainda essa ligação. Aí vem com pai e filho. Aí se ainda não se resolve, daí vem casado, né? Para ver se resolve os problemas todos, né? Então, realmente é uma ligação de passado. Aí a gente consegue compreender e, principalmente, tolerar mais aquela pessoa que está ali do lado. Porque eu sei o porquê que estou ligado a ela. E vou me esforçar para dissolver esses laços de animosidade do passado. E se casado não resolver, ele vem siamês, né? Vem grudado no mesmo corpo para não se separar mais. Mas isso hoje em dia não acontece mais. Já passamos dessa fase. Esse outro trecho aqui é do Emmanuel, psicografado pelo Chico. Rumo certo. No torvelinho das preocupações em torno dos familiares queridos, pausemos de algum modo para enxergá-los não com os olhos da afeição possessiva, e sim na posição de criaturas de Deus como são, tanto quanto nós. Entender que um filho não é alguém que você criou. É um espírito multimilenar que teve dezenas e dezenas de existências, para não dizer centenas, a gente não tem certeza de quantas, mas são muitas. Essa pessoa que está ali como filho passou por um caminho diferente do nosso, então ele vai ter ideias diferentes, pensamentos diferentes, vai ver a vida de uma forma diferente e isso vai entrar em choque com a nossa forma de ver a vida. Então, entender que o filho não foi criado por nós apenas demos um corpo para ele se manifestar nessa existência. E ele, como espírito, vai continuar o seu processo evolutivo. Então, esse ponto já ajuda a gente a não querer forçar o filho a ter tal profissão, a definir o que ele vai poder fazer ou não fazer da vida, dar essa liberdade para ele escolher. E também entender, né? Compreender mais, para não se ofender com um filho que às vezes não dá a atenção que recebeu dos pais. Porque a gente compreende que tem um motivo por trás disso, e eu não vou mais me ligar nisso, eu vou compreender. Como Jesus, depois de tudo que a gente fez para ele, né? Lá no alto da cruz, ele ainda rezou pela gente, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Ou seja, se ele tivesse raiva do que tivessem feito com ele, ele ia ficar preso com a gente aqui. Ele se libertou perdoando a gente. Ele não quis participar do sofrimento que ia gerar para ele. Ou seja, ele compreendia essa lei divina. Por isso, perdoar 70 vezes, 7 vezes, ou seja, sempre. O perdão liberta a gente. Queríamos talvez que eles crescem pelos nossos padrões. No entanto, possuem caminhos outros pelos quais chegarão às mesmas fontes de fé em que se nos apoia a existência. Mesmo aqui no CEPA, vários casos já de pessoas que o filho às vezes está na igreja católica, ou vai para a igreja evangélica, ou vai para a Umbanda. Então, nenhuma dessas outras religiões é errada. É a proposta dele, dessa existência, participar daquele grupamento religioso. Então, ele tem um resgate lá, tem um aprendizado lá, e a gente compreende. E para deixar bem claro, uma resposta, eu não lembro se foi do Dalai Lama ou do Mahatma Gandhi. Acho que foi o Dalai Lama. Perguntaram para ele. Foi o Dalai Lama. Perguntaram, Dalai Lama é como se fosse o Papa da Igreja Católica, mas lá para o Oriente, né? Para o hinduísmo. Não sei se é hinduísmo ou budismo, mas é do Oriente. O Dalai Lama é um título que, quando um desencarna, vem outro e ocupa esse mesmo título, né? Então, é um guia espiritual dele. Então, o brasileiro, acho que foi o Leonardo Boff, se eu não me engano, teve um contato com ele e perguntou para ele, né? Qual religião que ele achava que era melhor. E o Leonardo Boff achou que ele ia dizer que era o hinduísmo. E o Dalai Lama respondeu, a melhor religião é a que te faz ser uma pessoa melhor. Então não adianta a gente estar aqui e não botar em prática o que Jesus trouxe do amar até mesmo os inimigos, de pagar o mal com o bem, de amar o próximo como a si mesmo. Então, às vezes, um espírito que está
5, 6 vidas se perdendo no vício do álcool, ele tem que vir para uma religião que deixa mais preso ali no cabresto, né? Então não é errado, ele precisa dessa experiência nesse momento evolutivo dele. Se ele tivesse aqui, ia botar a culpa dos obsessores e não ia largar do vício, né? Então às vezes a pessoa precisa daquela experiência. Então não dá de criticar nenhuma religião, cada um tem o seu objetivo aqui. Ah, mas tal pessoa fez isso lá naquela religião. A pessoa fez isso, não é da religião. A religião é composta de seres humanos, né? E a gente não é perfeito. Por isso, até mesmo no Espiritismo, você pode escutar histórias terríveis. E já houveram muitas, porque é o ser humano que está ali naquela religião, não é da religião em si. Então, a gente queria que eles crescem pelo mesmo, porque para a gente funcionou, né? Então, é natural que a gente queira que o filho aprenda com o que a gente aprendeu, mas às vezes o modo dele aprender é diferente, porque a proposta dele é diferente. Desejávamos pensassem pelas ideias que nos orientam à estrada, ou seja, ter os mesmos modos de ver a vida que a gente tem, mas trazem consigo vocações e tendências, ideal e visão muito diferente daqueles que nos caracterizam à marcha. Aspirávamos a tê-los no mesmo trabalho, que mais se nos adapta à maneira de ser. Todavia, nem sempre se destinam a fazer aquilo que nos compete realizar. Anelávamos situá-los nos figurinos da felicidade, que nos parecem mais justos e aconselháveis. Entretanto, permanecem guiados pelo governo da vida para outros tipos de felicidade que ainda não chegamos a conhecer. Então, a gente pode aprender com os filhos também, se a gente começar a observá-los como espíritos eternos. Eternos não, imortais, né? Eterno é só Deus, porque eterno é quem não tem início e fim. Nós fomos criados já, porque a gente é imortal, a gente continua esse processo evolutivo, né? Então, aquele filho que está ali é um ser imortal, que já passou por muitas existências, e a gente pode aprender com o que de bom ele já trouxe para essa existência. Às vezes não nos conformamos ao vê-los sofridos ou inquietos, porém é forçoso considerar que, como nos ocorre, para a gente também, estarão carregando débitos e compromissos que nem nós nem eles resgataremos sem dificuldade ou dor. Ou seja, é um espírito que passou por outras experiências e tem os seus resgates. E nós não podemos fazer isso por eles. É intransferível isso. Você pode ser um porto seguro, está ali para quando ele precisar de ajuda, mas é o aprendizado dele. Eu não consigo tirar isso dele. E quando eu tiro, a consequência é terrível lá na frente, né? Então, quando lá eu tenho meu filho, tenho condições, tenho empregados e escravos, e não ensino meu filho a trabalhar, digo que ele tem sangue nobre, que trabalha para a classe inferior, né? Aí agora eu reencarno, tenho que trazer ele de novo como meu filho para ensinar ele a trabalhar. Aí as mães vêm aqui com um filho de 50 anos em casa, ainda dependendo delas. Aí quando ela abre o atendimento que percebe o porquê disso, ela bota a mão na cabeça, né? Aí entendeu o porquê que o filho está ali. Ela que não ensinou ele a trabalhar lá no passado. Então essa compreensão da vida faz com que a gente evite dificuldades lá na frente. E, acima de tudo, reconhecendo quão importante se faz a liberdade para o desempenho das obrigações que nos foram assinaladas. Saibamos respeitar neles a liberdade que igualmente desfrutamos perante as leis do universo, a fim de crescerem e se aperfeiçoarem na condição de livres filhos de Deus. Então, são espíritos imortais que a gente está ali auxiliando-os nessa caminhada evolutiva. Em outro momento, eles vão ser nossos pais. A gente vai estar em posição inversa. E se nessa eu limitei as decisões dele, forçando a ele a fazer algo, numa próxima vida eu vou viver isso como filho dele. Aí a gente encontra filhas que foram expulsas de casa porque cometeram um pecado, né, de ter se relacionado com um homem, ou até mesmo próprio namorado, né, mas antes de casar, engravidar, o pai expulsa de casa.
E o único lugar que geralmente acolhia essas mulheres era um prostíbulo, né? E ela ficou presa lá nessa condição ali, né, desumana de trabalho, né? E aí você traz para um atendimento hoje, você mostra para ela que no passado ela foi o pai que expulsou a filha de casa. Então não tem culpado nem inocente. Ou seja, ela passou por aquilo para ver como é estar do outro lado. Para entender que às vezes a gente deve quebrar as regras de convivência aqui. A gente deve levar a regra máxima, que é o amar ao próximo como a si mesmo. Te coloca no lugar da pessoa. Jesus não falou para perdoar 70 vezes 7? Para amar o próximo como a si mesmo, ou seja, se colocar no lugar do outro. Mas o nosso orgulho, né, às vezes faz com que a gente tenha atitudes que lá na frente vão trazer consequências doloridas. Mas tudo isso é aprendizado, é para que a gente não queira mais fazer isso, não é um castigo. A gente passa por essa experiência para ver como a pessoa sentiu quando a gente fez isso com ela. Para que não queiramos mais fazer isso lá na frente. E assim a gente vai transformando o mundo no lugar melhor, a gente mesmo, vida após vida. Esse era o material que eu tinha para hoje. Alguma dúvida, alguma colocação? Diga, André. O Filho de Deus, não, o Filho de, o Deus é do bem. Ele é o único Pai que a gente tem, é o nosso Pai. O Deus recebe tudo de bem que agradece ou não. Se a pessoa agradeceu, Deus faz. Aí o Deus faz tudo. Ele é o nosso Pai, então respeita Ele. Isso, Deus, nós vamos ver Deus como um ser antropomórfico, velhinho, de barbas brancas, né? Mas Deus como uma inteligência suprema, que a gente nem consegue imaginar o que seria. Mas a gente percebe os efeitos de suas leis. Então, o agradecimento nos ensinou que uma lei de sintonia vibratória vai fazer com que a gente atraia situações para continuar a agradecer, né? Então, Deus não está cuidando da nossa vida, né? Como uma criança lá com a lupa cuidando das formigas para ver quem está fazendo certo ou não, né? E castigando uma e dando recursos para outra. Não, não é assim. Deus criou leis universais, é isso que a gente estuda aqui. E quando você entende essas leis, que são as regras da vida, fica mais fácil da gente continuar vivendo. Porque não tem como fugir disso, né? Ou seja, a gente até pode fugir de uma vida pelo suicídio, mas o espírito continua vivo, sofrendo muito mais do que aqui, né? E prejudicando próximas existências porque danificou o molde energético, né? Diga. Uma pergunta, você comentou ali no vídeo passou que o filho, né, pai e mãe, lá em cima, eles entram em um acordo para vir para essa vida. E, então, por que acontece de repente os abortos, então? Se eu acordei lá em cima, que eu vou vir para aquela família, isso, e de repente a pessoa está grávida e ela sofre um aborto, isso que é espontâneo ou não, como que fica isso? Tá. Então, se acaso nessa conversa ali os espíritos não se entenderem, ou se disser que sim, mas intimamente não quer aquele espírito ali, pode gerar um aborto. Pode, outra situação, não dá de generalizar, tá? Quando uma mulher aborta, dizer que foi isso, não. Então essa é uma situação. Os pais permitiram vir, mas realmente não queriam aquele espírito. Então não favorece porque a formação da vida é algo muito complexo, né? Se formar um novo corpo físico para um espírito animar esse corpo, né? Então essa energia densa de não aceitação pode interromper a gravidez. Uma questão. Outra, o espírito foi lá porque falaram para ele, não tem outro jeito de tu reencarnar, você precisa se acertar com aquele casal ali. Então ele vai lá meio que na marra, né? O pai aceita, os pais compreendem, né, que devem para ele, que vão auxiliá-lo nessa existência, mas o espírito, mesmo aceitando, tem muito medo. Então o próprio espírito pode se arrepender no momento que está ligado no corpo. E se ele sai fora, é o espírito que preside a formação do novo corpo. Se ele desiste, o embrião acaba morrendo e há o aborto. Outra situação, o casal quer, o espírito quer, mas o espírito está muito deformado.
Ou seja, ele ficou tanto tempo remoendo essa raiva, esse ódio, esse sentimento de vingança, que ele acabou deformando o corpo espiritual dele. Então ele vem para uma existência, mas ali pelo geralmente terceiro mês, até o terceiro mês, há o aborto espontâneo. Ou seja, ele conseguiu reajustar um pouco o corpo espiritual dele nesse processo, até o terceiro mês. Então há o aborto, porque se continuasse o corpo ia ter uma deficiência genética e não ia conseguir ter um corpo para os resgates dessa existência, né? Ia ser uma pessoa quase que inutilizada, né? Pelo veículo físico. Então há o aborto, para na próxima tentativa ele vir e conseguir levar a gestação adiante. Ok? Mais alguém? Diga, André. No vídeo ele diz que, olha, no vídeo diz que a mãe e o pai são os casais. Aí a filha está falando que ele não precisa deles. Não, porque a filha lembrou que a mãe tirou a vida dela e ficou com medo de encarnar, né? Depois em casa eu deixo você ver o vídeo de novo, tá bom? Não, eu prestei atenção. Ah, tá, então tá bom. Tá. Então vamos encerrar com um passe coletivo. Neuza, por favor. Então vamos continuar todos nessa mesma sintonia, sentindo as vibrações que estão na casa, dos nossos irmãos maiores que nos amparam. E num posicionamento de quem está disposto a receber, não o corpo físico, mas uma atitude íntima de acolhimento. Vamos pedir que nós recebamos aquilo que precisamos, que essas energias nos fortaleçam o nosso corpo físico, atuem nas nossas necessidades, sintam essas energias entrando no topo da cabeça, onde nós temos o chakra coronário. Essas energias vão percorrendo o nosso corpo, atuando nas regiões necessárias, nos auxiliando no nosso processo de caminhada nessa existência. Pedimos a Jesus, que é o nosso orientador, nosso mestre, que nos auxilie na caminhada, nos dando força, coragem e nos ensine a amar da forma que Ele nos amou. Pedimos também a Maria de Nazaré, que por Jesus consideramos nossa mãe, que acolha as dores, as angústias de cada mãe que hoje nós homenageamos. Tanto nós mesmos, as nossas mães, aquelas que um dia já foram nessa longa jornada, já foram mães, ou que têm o cuidado com as pessoas, que acolham no coração qualquer filho, qualquer pessoa. A todas nós homenageamos e enviamos as nossas melhores vibrações de amor, de carinho, de afeto, que elas consigam cumprir a sua jornada da melhor forma e que nós possamos fazer parte nesse processo de criar um ambiente de amor, de paz, para que no final da jornada cada um possa olhar e dizer: valeu a pena, cumprimos a nossa jornada. Que nós sejamos sempre abençoados, amparados e que essas energias sigam conosco na nossa semana, que ela seja útil, produtiva, abençoada e que nós lembremos sempre de, em todas as situações, fazer o nosso melhor em prol da paz e da fraternidade. Que assim seja. Uma boa noite a todos, obrigada pela presença e uma boa semana.